A gente vai continuar falando sobre mentalidade, porque eu me deixo muito ser guiada pela minha intuição, só que a intenção real e inicial não era falar sobre as coisas que eu falei, né? Acabei falando, mas esse vídeo é a parte 2, porque eu quero complementar, né? Eu comecei a falar sobre o meu sonho, o meu desejo de morar na Europa e tudo mais, falei sobre algumas coisas que eu fiz para mudar minha mentalidade, mas eu queria falar que, assim, por que a gente precisa, né? Por que eu, você, nós, de uma maneira geral, né, que temos algumas dificuldades para alcançar alguns objetivos, por que a gente tem dificuldade e por que às vezes a gente tem essa sensação de que parece que é muito mais difícil pra gente, né? Por muitas vezes eu me questionei em relação a isso porque eu falava, cara, olha que louco, né? Ainda falando desse meu processo, porque é um exemplo, tá? Talvez o teu sonho seja uma outra coisa, talvez seja comprar uma casa, talvez seja ganhar mais, talvez seja abrir o teu empreendimento, você vai adaptar pra tua realidade, pro teu desejo, para aquilo que você tá trabalhando com o Ho'oponopono, tá? Mas, uma coisa que eu observo, né, em mim, e que eu percebo que alterou muito a forma como eu penso, como eu ajo, era que eu queria morar na França. Só que eu ia nas agências de intercâmbio, como eu já contei pra vocês, e todas as vezes que eu chegava nas agências e eu queria saber as condições pra morar na França, era sempre tudo muito caro, era sempre tudo muito difícil. E eu lembro que teve um dia, gente, que eu realmente me questionei. E depois do trabalho eu tinha marcado um horário numa agência de intercâmbio que tinha lá em Ipanema. Quando eu cheguei nessa agência, que a mulher começou a me explicar realmente os valores deles não eram tão caros, né? Comparado às outras agências que eu tinha ido. Porém, saí de lá muito desanimada, porque foi a primeira vendedora que de fato assim me deu uma atenção especial, sabe? Porque eu acredito que todas as outras olhavam e já tinha aquela ideia de que isso daí só veio só pra fazer a gente cair da vez, né? Papo de vendedora, quem trabalha com comércio sabe. Às vezes chega aquela pessoa que você não dá nada, você acha que realmente tá ali, mas não tem dinheiro. E era o meu caso, né? Só que eu sempre falei pra vocês, eu sou uma pessoa muito determinada. Quando eu quero uma coisa, mesmo que eu não tenha, mas eu vou pensar numa forma de chegar naquele objetivo. E naquele dia, quando eu cheguei e a mulher me explicou tudo, foi a primeira que me falou assim, ó, Joyce, além de todo esse dinheiro que você precisa ter, né, inicialmente, para pagar os custos da agência, para pagar as questões do visto, o governo francês, naquela época, hoje deve ser muito mais, o governo francês, ele pede, em média, por mês, 1.500 euros. Isso há 7, 6, 8 anos atrás, né, de 7 eu tenho aqui. Então, assim, naquele momento eu lembro que eu senti uma enorme frustração. Foi um balde de água fria. Ali naquele dia eu tive a sensação assim, não, meu sonho, esse sonho é uma loucura, sabe? Nunca vai acontecer, é inviável, pelo menos nesse momento. Falei pra Deus e falei pra mim mesma, eu falei, hoje eu vou ficar triste, hoje eu vou me permitir chorar, sofrer e ficar revoltada por eu não ser rica, mas eu vou ficar bem. E eu lembro que no dia seguinte, de manhã, eu falei assim, Deus, tudo bem, não é pra mim, tá tudo certo, né? Eu vou seguir minha vida, eu só te peço uma coisa, tira esse desejo do coração, porque eu não aguento mais sofrer por causa disso. Imagina, eu tava 3 anos nessa expectativa, né, nesse sonho, trabalhava, inclusive comecei a trabalhar como vendedora, porque eu acreditava que como vendedora era um trabalho que me proporcionava ganhar por comissão, e Deus foi muito bom pra mim, e aquilo que eu falei pra vocês, objetivo, eu me colocava mentalmente e também fisicamente nas condições ideais para que eu conseguisse realizar meus sonhos. Então, assim, eu lembro que eu entendi que eu precisava trabalhar no comércio, só que eu sabia que não era em qualquer comércio. E aí, como eu sempre tive essa coisa, né, muito determinada, eu sabia que tinha que ser um lugar que eu ganhasse bem. Então, comecei a postular várias vagas, né, para trabalhar no comércio. Acabei caindo no comércio de luxo, né, onde eu vendia vestidos de festa, casamento, formatura. Então, eu ganhava bem. Só que a questão é que o meu sonho era aqui e o meu salário era aqui. Perto do meu sonho não tinha condições financeiras. Só que nessa fase, nessa altura, né, onde eu vi que realmente não tinha possibilidade, eu meio que soltei, sabe? E eu escolhi, e isso é um ponto importante de deixar claro pra vocês, eu escolhi viver, eu escolhi ser feliz, mesmo que eu não tivesse aquilo que eu queria.
Eu me sentia frustrada? Sim. Quando chegava de madrugada, ainda mais quando eu tomava umas, eu ficava triste, eu pensava. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela sensação assim, eu não tenho por que brigar com as circunstâncias. Só que um belo dia, a chave na minha mente virou, e é isso que eu quero que vocês entendam, que as coisas, a mudança aconteceu dentro de mim, meus amigos, quando eu falei assim, bom, já que eu não posso morar, não tem problema, mas pelo menos visitar eu posso. Assim, como turista, pela segunda vez, meus amores, vocês estão achando o quê? Que eu desisti? Eu não desisti, não. Hoje eu vejo que eu não desisti. Eu só descansei o meu coração, sabe? Eu só relaxei. É importante lembrar, contar pra vocês que na época que eu estava me preparando já para fazer a minha primeira viagem internacional, minha mãe estava indignada, porque meu irmão ele é muito de sair, de tal, de balada, né? E meu irmão, mais uma vez, ia viajar, ia para Búzios, para Minas, sei lá, ele ia viajar para algum canto. E aí eu lembro de manhã cedo, minha mãe já indignada lá, reclamando, coisa de mãe, né? Enfim, e aí minha mãe falou assim, ele tem que entender que pobre não viaja. Pobre não viaja. Eu cheguei pra minha mãe, nem sei se ela lembra disso, talvez ela lembre, talvez não. Eu falei, mãe, não é bem assim, né? As pessoas, elas, não é que pobre não precisa viajar, a gente precisa se preparar. Porque quando ela falou pobre não viaja, a minha mãe é bem enfática, né? Principalmente quando ela tá pé da vida. Naquele momento, assim, aquilo me deu uma bloqueada de tipo assim, meu Deus. Por quê? Porque ali era um conflito entre a minha criança e a minha mãe. Por quê? Porque minha mãe, meu pai, meus criadores são figuras de autoridade na minha vida, na vida da minha criança. Então, tudo que pai e mãe fala, vocês já perceberam que você pode até peitar tua mãe e teu pai, mas você vai com muito medo. Por quê? Porque no fundo, tem aquela criança que obedece pai e mãe. E quando nós queremos alcançar algo que é um pouco acima ou muito acima e que principalmente vai contra as crenças dos nossos pais, nós precisamos fazer uma força maior. Por quê? Porque ali tem um conflito da sua criança, da criança que eu fui lá no passado. Eu precisei olhar para minha mãe e falar, dentro de mim, naquele momento eu falei isso para minha mãe, mas depois eu precisei ir lá nessa crença e falar para mim mesma, Joyce, não é bem assim, você vai conseguir a sua viagem. Porque se eu validasse aquilo que minha mãe falou, pobre não viaja, vocês podem ter certeza que eu não teria viajado. Vocês podem ter certeza que eu não conseguiria realizar o meu sonho. E é daí onde muitas vezes nós vamos até um certo ponto, aí chega num determinado limite, quando você tá muito perto, você trava. Você faz alguma coisa para se auto-sabotar, para fazer com que aquilo que você realmente quer não aconteça. E aí a gente fala, eu não consegui por causa disso, eu não consegui por causa daquilo. Não, você não conseguiu porque você tem uma crença limitante. O que isso significa? Algo que você acredita, porém que te limita. É como se você acreditasse que você só consegue ir você só consegue dar 10 passos. Na tua cabeça, você acreditou que você só consegue dar 10 passos, quando na verdade você consegue dar muito mais se você continua. É como se... eu vou dar um outro exemplo. Quando lá atrás, na pré-história, Pedro Álvares Cabral, né, o que conheceu o Brasil. Não me xinga não, meu povo. Não me xinga não, que eu não sou obrigada a lembrar tudo. Lembrar, eu sei, mas eu não lembro. Enfim, Pedro Álvares Cabral, que conheceu o Brasil, lembra, gente? Lá na história do Brasil, tem aquela questão, né, de que muita gente acreditava que a Terra era quadrada. Por quê? Porque eles só conseguiam ver até um certo ponto. Até que precisou que alguém fosse além para descobrir que não, que a Terra não é quadrada, que depois do mar, na verdade eles acreditavam que depois daquele limite que a gente olha no mar, as pessoas caíam, porque não voltava mais. E a crença limitante é exatamente essa sensação, caramba, se eu for até lá, eu vou cair e eu não vou voltar. Quando na verdade, quem consegue ultrapassar, volta para contar, ei, existe continuidade, a gente pode ir. É uma crença que foi criada na cabeça daquelas pessoas de que se elas fossem se elas ultrapassassem, elas morreriam. Então, tudo isso para dizer, gente, que a crença, ela pode sim ser combatida. A crença, né, não é nem combatida, ela pode ser ressignificada. Ou seja, você tira a energia de um ponto, você tira aquela ideia e vai para o outro. Aí é onde eu quero chegar na minha segunda viagem, quando eu falei para vocês, né, que eu tava ali
imaginando e tudo mais, eu já tinha conseguido ultrapassar um ponto. Eu já tinha conseguido viajar. Só que eu precisei combater uma outra crença dentro de mim. Eu precisei trabalhar uma outra crença, ressignificar uma outra crença dentro de mim, que era o quê? Só rico que mora aqui. Porque naquele dia que a moça lá da agência falou pra mim que eu precisava de não sei quanto, que o governo francês pedia mais não sei quanto, eu disse pra mim mesma, então eu preciso ser rica. Por quê? Porque na minha mente, na minha interpretação, eu acreditava que eu não conseguiria nenhuma outra ou possibilidade, se não tendo daquele jeito. E é por isso que nós, quando nos vemos, né, com tantos desafios, precisamos trabalhar o nosso Ho'oponopono. Por quê? Porque quando você faz o Ho'oponopono, você vai limpando aquelas energias, aquela ideia de que realmente é difícil, de que você não vai conseguir. E a partir daí, o que acontece? O divino, ele consegue te inspirar e trazer a você as infinitas possibilidades. O que isso significa? Que na minha mente eu só conseguiria de um jeito, indo pela agência, sendo pela agência. E quando, depois de algum tempo, depois de muito estudo, depois de muito buscar, na verdade assim, não era nem muito estudo, nem de muito buscar, eu já não tava mais buscando, eu já não queria mais saber de nada, eu já tava assim, ó, tô vivendo minha vida, não quero nem saber. Inclusive, tinha pagado tudo da França. E aí foi muito interessante porque as coisas foram acontecendo. E o que aconteceu? Na minha segunda viagem, eu lá na Itália, desfrutando e tal, eu lembro que eu sentei pra comer uma pizza e quando eu cheguei no lugar, eu falei assim, peraí. Eu olhei assim ao redor, olhei pras pessoas, eu falei assim, aqui também tem pobre. Gente, por que eu pensei isso? Porque na minha cabeça só chegava na Europa, olha como é que a crença faz com que a gente acredite naquilo e você descobre um outro universo quando você consegue quebrar a crença. Quando eu parei e eu vi que aqui também tinham pessoas pobres, eu falei, peraí, se aqui também tem pobre e eu sou pobre, isso naquela época, tá, gente? Não vem, ai, Joyce, você não pensa assim, você é rica. Não, gente, eu não sou rica e eu não era rica naquela época. Eu posso ser rica na minha mentalidade, mas economicamente eu não sou rica, né? Mas enfim, naquele momento eu falei, bom, se aqui também tem pobre, é sinal de que eu também posso. Por quê? Porque a gente só combate uma crença quando a gente confronta ela. E é por isso que é tão importante, eu sempre bato na tecla de fazer vocês enxergarem qual é a tua crença. Por quê? Porque tu precisa enxergar a tua crença para combatê-la. Se eu continuasse acreditando que só rico vinha para cá, ou melhor, que morava aqui, eu nunca conseguiria morar. Por quê? Porque essa crença me limitava. Essa crença é como se fosse uma bola de ferro no meu pé. Eu não conseguiria caminhar, porque ela me pesava. Ela tirava de mim a possibilidade de movimentar. Então vocês entendem a importância de hoje enxergar a tua crença para que você possa curar a tua vida? Porque se tu não cura, se tu não enxerga a tua crença, minha amiga, tu vai fazer o Ho'oponopono, daqui a 10 anos você 10 não vou te sentenciar. Mas assim, vai ser muito mais difícil, vai ser um caminho muito mais complicado de conseguir um resultado que você quer. É sempre importante que vocês entendam que o Ho'oponopono, ele sempre funciona, sempre vai funcionar. Só que você pode escolher. O que eu prefiro? Que demore 6 meses ou que demore 3 anos? 6 anos. Eu hoje enxergo que eu demorei tanto tempo porque eu tinha uma crença dentro de mim. Eu tinha crença de que seria difícil. Eu tinha crença de que não existia uma outra possibilidade. Eu tinha crença de que eu tinha que ser rica. Então vocês percebem a importância da gente estar sempre observando ao nosso redor e principalmente observando aquilo que nós pensamos. Porque é o que nós pensamos que nós precisamos limpar. É isso que se chama mudança de mentalidade. É como se você saísse desse ponto e fosse para um outro ponto. Só que se você não identifica que você está aqui, como é que você vai chegar lá? Você tem que primeiro saber aonde você está e aonde você quer chegar, para que você comece o caminho, o percurso. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, cliquem no gostei e se inscrevam no canal. Eu vou trazer a parte 3 desse vídeo, tá? Que aí eu vou trazer as crenças que a gente pode confrontar, dependendo do tipo. Eu vou falar Não vou falar nada. Eu vou bora falar sobre dinheiro, que é o mais importante. Você com dinheiro, meu amor, consegue resolver a maioria das coisas. Quer dizer, tem tudo. Mas dinheiro é unanimidade, né? Todo mundo quer dinheiro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, cliquem no gostei, por gentileza. Tá bom? Beijinhos. Bye, bye.